Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma gravação de um episódio do Risco Zero Podcast, onde nós estaremos falando hoje especificamente sobre a inteligência artificial e como que vai ser o futuro das organizações. Um tema muito relevante e importante para nós da área de saúde, segurança e trabalho, que até muito pouco tempo éramos totalmente analógicos, né? Então é bastante interessante trazer esse assunto para que a gente possa discutir hoje com uma convidada muito especial. Mas antes de chamá-la, eu gostaria de falar com vocês sobre a promoção da Marluvas. A Marluvas, essa grande empresa que sempre esteve ao lado aqui de todos os projetos que nós fazemos, estará trazendo alguns profissionais de saúde, segurança e trabalho no mês de novembro para poder passar um final de semana completo em Tiradentes, Minas Gerais. O que você precisa fazer para poder participar dessa promoção? Nós vamos deixar para vocês aqui na tela o QR Code. Você vai entrar no site, colocar algumas informações básicas, nome, e-mail, telefone, para que você possa participar. É importante saber que é apenas para profissionais de saúde e segurança do trabalho. No último final de semana de novembro, nós estaremos em Tiradentes. Eu estarei com vocês na sexta-feira fazendo um workshop, trazendo muita informação de relevância para o seu futuro profissional, e você ainda vai ter a oportunidade de participar de uma visita em toda a fábrica da Marluvas. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora dessa. Marluvas trazendo mais uma vez essa promoção sempre muito relevante para os profissionais de segurança do trabalho, para comemorar aí o Dia do Técnico de Segurança, dia 27 de novembro. Então, fique por dentro, faça já a sua inscrição para que você possa participar. As inscrições devem ser feitas até o final do mês de outubro, tá? Então não perca tempo não, se inscreva já. Outro parceiro muito importante aqui para esse projeto Risco Zero Podcast é o SGG, um software de saúde e segurança do trabalho focado na gestão para profissionais de SST que visam aí otimizar o seu tempo. Ganhe tempo e produtividade com o SGG, o software mais completo para a sua gestão de saúde e segurança do trabalho. Economize tempo até 20 horas por mês só com a parte do financeiro que é integrado dentro do SGG. Além disso, você ainda pode reduzir entre 7 e 12 dias a geração de laudos e programas, fazendo com que você tenha um tempo muito mais otimizado e que possa, de fato, ficar focado no que interessa a saúde e a segurança do trabalho, que é a preservação da saúde e a integridade física dos seus trabalhadores. E segurança do trabalho a gente faz em campo, né? Então, o SGG é o sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho que mais poderá fazer com que você otimize o seu tempo e, de fato, se dedique às principais atividades da segurança do trabalho, estando ao lado dos seus trabalhadores. Bom, então vamos dar início aqui ao nosso episódio de hoje. Eu vou apresentar para vocês a minha convidada, que não é novidade aqui nos nossos projetos. Ela já esteve palestrando com a gente aqui no Academy SST 2022 e também já fez algumas lives com a gente aqui nos nossos perfis nas redes sociais. Vou fazer a apresentação dela, acredito que alguns de vocês já conheçam, e se você não conhece, depois a gente vai dar todas as instruções de como você pode seguir o trabalho dessa profissional exemplar que vai estar trazendo esse assunto tão relevante pra gente. Olha só, ela tem 15 anos de carreira, construiu já uma sólida trajetória profissional, desenvolvendo diversas atividades à frente da contabilidade. Desde a gestão financeira até a consultoria tributária. E a consultoria tributária interessa demais pra gente, né, pessoal? Olha só. Ela é formada em Ciências Contábeis pela PUC Minas, tem MBA em IFRS, Normas Internacionais de Contabilidade, que agora, agregando ainda mais a sua carreira, está fazendo aí toda a dedicação à graduação de Direito. Agora pensa, a pessoa contadora fazer Direito, esse negócio vai dar certo, vai vir bomba por aí. Mas olha só, além disso, ela pretende, né, que toda essa formação lhe permita aí maior profundidade na área do direito tributário, compliance, consultoria jurídica para as empresas interessadas aos seus trabalhos, e eu acho que você deveria pensar sobre isso. Eu estou falando de Érica Santos. Palmas, pessoal, para Érica. Ajuda aí, Lia. Vamos, Caroline. Muito bem. E aí? Bilbo! Piada interna, gente, não tem jeito. Eu conheço a Érica tem 20 anos. Uns 20 anos, né? Tem uns 20 anos. Acho que tem mais uns 20. E o apelido dela é Bilbo, sabe? Então eu falei com ela, falei assim, no meio do podcast não pode falar Bilbo. Aí que eu já começo, Bilbo! E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem, e você? Eu tô sempre bem. Sempre bom Cada demais, dia né? melhor. Cada vez melhor. Tá fazendo direito agora? Agora estou. Uma novidade aí na área, né? Agregando aí as informações contábeis, já a minha formação de longa data, né? A minha primeira paixão, de fato, é a contabilidade. Ingressei nessa carreira meio que sem conhecê-la. Caiu de gaiato. Caí de gaiato, melhor dizendo, né? A gente
tem bastante intimidade, a gente pode falar. Sim. Mas o direito tem, assim, uma formação mais centrada numa circunstância tributária mesmo, empresarial, que é a área que eu gosto de atuar. Não pretendo defender ninguém criminalmente, né? A não ser os conhecidos aí que a gente precisar. É bom saber que os conhecidos, né, gente? Mas brincadeiras à parte. O foco, de fato, mesmo é na área contábil. Eu gosto de cuidar da saúde financeira das empresas, de entender como que isso pode agregar mais conhecimento e melhorar a performance, né? Sim. Claro, quem que quer pagar imposto? Ninguém quer pagar imposto, todo mundo quer ganhar dinheiro, Sim. todo mundo quer ter lucro, mas sempre pensando na ética profissional. Claro. Né? Você sabe que profissional de segurança do trabalho tem um certo ranço de contador, né? A gente tem, gente. Vamos falar que a gente tem. Quem não tem um ranço de contador? Quem não tem ranço do contador? Vamos falar a verdade. Mas, na verdade, na área de segurança, em função do próprio E-Social, né? Quando estourou a questão do E-Social, claro, a gente teve algumas dificuldades para o pessoal da contabilidade entender que essa prestação de serviço ela é mais técnica, né? E precisava, de fato, ser feita por um profissional específico. Acho que hoje isso já mudou bastante e acho que a contabilidade passou, sem dúvida nenhuma, a ser um grande parceiro do profissional de segurança do trabalho. Mas nós, profissionais de SST, entendemos pouco da parte tributária que envolve a segurança do trabalho e, para isso, ter a disponibilidade de um bate-papo com o contador é muito importante. Né? Sem dúvida. Na verdade, cada um na sua área de atuação. Né? Cada macaco no seu galho. Cada um no seu expertise. Sim. Eu entendo que, claro, eu não posso falar de segurança do trabalho. Quem está em campo realizando esse trabalho sou eu. Sim. Como que eu vou fazer uma informação técnica para o E-Social com esse tipo de conhecimento raso? Eu acostumava dizer muito o seguinte, quando perguntada sobre o assunto, né, quem deve enviar os eventos de SST? A contabilidade ou o profissional de segurança do trabalho? E a resposta que eu tinha para isso era muito simples. Quem faz o imposto de renda é o técnico de segurança ou o contador? Então não dá para você misturar as coisas, né? E as pessoas gostam de misturar, né, Rubem? Sim. A pessoa acha que entrar lá no aplicativo, todo mundo tem acesso ao aplicativo do imposto de renda, né? A pessoa entra lá, acha que fazer a declaração é muito fácil. Que é igual o E-Social, né? Enviar, você envia. Né? Enviar, você envia. Depois, o que a Receita Federal vai avaliar... volta são outros 500. Já são outros 500. Agora, não me procure, por favor, quando cair na malha fina. não me procure, que eu não tenho paciência com malha fina, porque se fez errado é porque... Mas e aquele negócio que você ia ajudar os coleguinhas, que era amigo, que era os mais próximos? Os coleguinhas a gente abre uma exceção. Os coleguinhas de 20 anos aí, né? Mas aqui, a gente propôs, né, que nesse bate-papo a gente fosse falar sobre a inteligência artificial. Exatamente. Que é um assunto em voga, né? Uma coisa que está em pauta e que precisa ser discutida. Que causa muito temor a alguns profissionais, eu até entendo sobre isso. Tenho minhas ressalvas em relação à inteligência artificial, mas é um caminho sem volta, né? Não tem como a gente sair fora disso. Como é que você vê hoje, dentro das estruturas das empresas, da organização, a mudança que pode ocorrer com a aplicação da inteligência artificial que propõe, né, esse caminho sem volta, até mesmo pelo fato de otimizar o tempo, para otimizar atividades, aquilo que facilmente, né, ela pode fazer com muito mais velocidade e perspicácia do que o próprio profissional. Porque, às vezes, até o próprio profissional de contabilidade, né? Rubem, assim, quando eu falo, eu também tenho as minhas ressalvas com base na inteligência artificial, mas a gente não pode falar de nada daquilo que a gente não conhece, né? Então, assim, recentemente, na área contábil, eu assisti a uma palestra voltada para a área contábil sobre inteligência artificial. E nessa palestra eu comecei a ter um outro dimensionamento a respeito do assunto. É claro que, assim, quem que hoje não utiliza uma inteligência artificial? Sim. Né? Se você pegar, isso está muito próximo à mão da gente, a facilidade do dia a dia, os aplicativos, né, eles estão envolvidos no nosso processo de trabalho. Facilmente você se comunica com uma pessoa hoje através de um aplicativo. E assim, qual que foi a grande virada de chave ali, naquele momento que eu estava participando da palestra? Um palestrante excelente falando sobre inteligência artificial. E ele falou, como que você se vê hoje na inteligência artificial? Hoje a gente está totalmente envolvido, preocupado, né, trabalhando com isso dia a dia e a gente não percebeu a dimensão que isso causa. Mas a grande pergunta foi, como
eu estarei daqui a 10 anos com inteligência artificial? Na minha vida profissional, no ambiente em qual eu vivo. Isso aí me deu E 10 anos voa, né? 10 anos voam, né? E aí eu comecei a fazer uma analogia no sentido de que nós, né, eu, você aí, já temos muitos anos de carreira, nos conhecemos há 20 anos, e se a gente for parar para pensar, há 20 anos atrás, como que era a inteligência? Né? Como que chegou a era computacional? Qual foi o grande medo de todo mundo quando chegou o computador? Nossa, nós vamos perder empregos. Sim. Nós vamos perder empregos, não vai ter gente passando fome, vai ter um boom tecnológico e as máquinas vão tomar conta. Claro que a gente pensa, quando a gente fala em máquinas tomando conta, a gente pensa lá no Exterminador do Futuro, né? A gente não pode falar essas coisas não, porque vai parecer que a gente é velha. A gente é vintage. Na sessão da tarde, a gente é vintage, é verdade. A gente é vintage, então a gente pode falar essas coisas. Sim. Mas, de fato, o que surgiu com essa novidade? E eu, fazendo essa analogia, eu comecei a pensar no seguinte. Bom, a inteligência artificial, ela veio para ficar. Isso é um fato. Mais do que nunca, tudo aquilo que é tecnológico, ele muda todo dia e chega para ficar. Beleza. Eu, analisando isso, eu pensei no seguinte, gente, vamos analisar lá 20 anos atrás. Quando a gente começa a analisar 20 anos atrás, eu começo a pensar no seguinte, para a gente conectar na internet. Claro que o pessoal mais jovem hoje não sabe nem o que é conectar depois de meia-noite, fazer uma conexão via pulso, para ter um pulso só, né, que pagava-se mais barato na época. Eu sou de uma geração que ter um computador, né, as pessoas, luxo, né? Era luxo, era caríssimo. Sim. Era algo assim que só as pessoas que tinham um poder aquisitivo muito alto conseguiam ter acesso. Verdade. E hoje você tem um computador à sua mão. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Hoje nós não vivemos sem isso aqui, né? E na época eu me lembro muito bem o seguinte, eu, por exemplo, aprendi datilografia em máquina de escrever. Eu também. Meu Deus! Aquela maquinazinha quadradinha que a gente digitava lá e tal. E o mais moderno que tinha na época era o quê? Máquina elétrica, que aquilo era o terror, né? Da datilografia. Mas assim, fazendo esse comparativo, naquela época, a gente tinha lá aquelas pessoas que fazem a manutenção da máquina, que de fato vendiam esses equipamentos. E foi um risco muito agressivo para essas pessoas, essa mudança. O empresário que naquela época não enxergou que o computador era uma geração que iria ficar, ele teve uma falência, ele faliu, né? E de fato, vários empregos foram eliminados juntos com isso. Mas o que a gente consegue pensar nisso? Quantos empregos foram criados através? Vários, sim. Né? Existia o analista de TI? Claro que não existia. Esses profissionais, quando que a gente começou a pensar que hoje você fala assim, não, preciso levar meu computador para fazer um release, às vezes até mesmo a gente consegue fazer isso em casa com vários Hoje é mais fácil, né? Antes falar em formatar uma máquina, nossa, era um negócio demoradíssimo. Lá em Harvard. Você tinha que ter uma coisa complexa. Mas se a gente for parar para pensar, essa evolução ela foi muito grande. Sim. E isso trouxe para o mercado. Hoje a gente não vive sem um computador. O próprio contador, enquanto profissional da área, tudo é feito via internet. Tudo. Você pensava que antes você ia salvar tudo em nuvem? Exatamente. Cara, isso é uma revolução fantástica. Isso foi algo que surgiu e a gente não mensurava há 20 anos atrás. Com certeza. Mas só que, se a gente for parar para analisar, a mudança hoje ela não ocorre em 20 anos. O que a gente tem hoje de tecnologia, ela muda assim numa rapidez, numa velocidade enorme. Enorme. Se você olhar hoje o equipamento que você tem, ele já está obsoleto. Já chegou um mais novo no mercado. Você entendeu? Se a gente acompanhar, não dá. Né? Exatamente. E o que a inteligência artificial ela trouxe? Mais agilidade. Mas o que essa agilidade impacta para nós no campo da empresarial? Ok, nós estamos lá trabalhando na correria do dia a dia, você é uma excelente profissional da área de segurança do trabalho, o cliente te manda um e-mail, uma informação que você não tem capacidade de analisar ali, e aí o que você faz? ChatGPT, né, OpenAI e outros eventos maravilhosos que a gente tem aí, que você monta apresentações de resultado, você faz filmagens, você faz coisas inimagináveis. E beleza, você pega, manda, porque hoje, né, a maioria dos empresários, 74% do nosso empresariado brasileiro, micro e pequenas empresas, utilizam
A inteligência artificial. Ok, a inteligência artificial é uma ferramenta? Sim, uma ferramenta excelente. O que eu quero trazer para a gente é a grande dificuldade que nós temos hoje em raciocinar em cima da informação que a gente está produzindo. Tá? Essa informação, ela é rasa. Como eu falo assim com você de ressalvas, eu falo o seguinte: você está naquele desespero, naquela pressa, naquela urgência, você joga lá, faça um e-mail em resposta para o cliente referente à segurança do trabalho com, não sei, digamos assim, o equipamento de segurança. Beleza, você digitou lá, ela vai te dar uma resposta. Sim. E você vai mandar aquilo para o cliente. Cara, isso é uma bomba. Eu acho que, eu não sei, me corrija se eu estiver errado no seu ponto de vista. Particularmente, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de pensar enquanto empresário. E por que eu digo assim? Porque eu acho assim, tem aquele que é autônomo e tem aquele que é empresário. Tem um monte de autônomo que acha que é empresário, mas não é. Porque se ele sair da empresa, a empresa para. Então você é autônomo, você não é empresário, né? Então, assim, eu acho que eu nunca me tornei uma empresária justamente porque eu tenho profunda dificuldade de delegar algo que eu não saiba fazer. Então, quando eu vim aqui para as redes sociais, aí eu aprendi a gravar vídeo, eu aprendi a editar, eu aprendi a fazer tudo. Tudo. Hoje, se eu ficar sozinha para trabalhar, eu faço tudo que tem que ser feito. Óbvio que eu não tenho a mesma produtividade, mas eu consigo fazer tudo. E no meu ponto de vista, a inteligência artificial, quando você fala sobre esse viés de otimizar o seu tempo, de te ajudar num relatório, que você possa pegar aquilo, racionalizar sobre, né, e otimizar o que você tem de resultado para apresentação para um cliente, por exemplo, eu acho que é mais ou menos nessa pegada. Porque, beleza, o ChatGPT foi uma revolução, não tem a menor dúvida disso. Mas nem tudo que ele escreve lá a gente pode escrever. Ele escreve, se você vai escrever, são outros 500. Então, assim, esse é o X. Eu não posso simplesmente mandar. Óbvio. E eu acho que a inteligência artificial vai nessa pegada. Exatamente. Eu posso utilizá-la para otimizar o meu tempo, mas eu não posso transferir a ela a responsabilidade do resultado do meu trabalho. É isso. Você pegou o feeling da conversa, do nosso bate-papo aqui, Rúbia. Quando você manda uma informação, eu, da área tributária, contábil, você imagina se eu não tenho conhecimento de causa. Eu jogo lá, faço uma análise tributária, se é melhor a Rúbia estar no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real, jogo essa informação. De fato, a inteligência artificial, ela vai trazer para a gente um resultado com uma precisão inimaginável. Erros que antes eram cometidos por falha humana serão eliminados com a inteligência artificial. Isso é fato, nós não temos dúvida disso. O que acontece é que se eu não tenho conhecimento de causa, se eu não tenho informação para poder analisar aquilo que ela produziu, eu tenho uma responsabilidade civil em cima disso. Né? Eu, enquanto contadora, você... porque a inteligência artificial não vai presa não, né? Exatamente. Quem que vai prender ela? Ninguém, né? Como é que faz? Vou deletar? Você foi condenada a ser deletada. Você foi condenada a ser deletada. Vou te bloquear. Né? O cancelar nas redes sociais. O Ian falou, nós vamos ser cancelados. Nós vamos ser cancelados? Pode ser, né? Não é? Mas assim, de fato, ela não responde civilmente por isso, né? Ela não tem responsabilidade do impacto financeiro tributário que isso vai causar para você. Então, se eu te mando essa informação, eu tenho que ter respaldo e responsabilidade sobre aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que ter conhecimento. E o que eu vejo a maioria dos empresários fazendo hoje, e a maioria dos profissionais, dos funcionários realizando, é simplesmente ligando o botão automático. Esse botão automático, gente, ele não existe. Então, qual que é o maior risco da inteligência artificial sobre o ser humano hoje? É a falta de raciocínio, a falta de pensar sobre aquilo que eu estou produzindo. Eu tive recentemente recebendo aqui o André Alves, que gravou um episódio com a gente aqui muito bacana. Se você não assistiu, assista. Foi anterior a esse aqui. E a gente falou um pouco sobre a inteligência artificial e eu comentei com ele o seguinte, que eu não me preocupo tanto com a inteligência artificial, eu tenho mais medo da ignorância natural. Exatamente. Porque se a gente mantém o mesmo posicionamento de hoje frente à inteligência artificial... De fato, Rúbia, se nós tivermos essa mesma posição de... Porque o conhecimento ele tem que ser aprofundado. Claro. E aquilo que ele vai te dar é raso. A informação rápida, não que ela não tenha consistência, mas aquilo que é muito superficial, é muito rápido. Então, quando você para analisar, eu não vou te mandar. Claro, eu uso o ChatGPT
Óbvio, Claro. eu estou inserida no contexto, Sim. né? Eu não vou fechar os meus olhos simplesmente na ignorância da obscuridade e falar, tecnologia, isso não vai existir. Mentira, Uhum. Sem existe dúvida. e é funcional e a gente utiliza todos os dias. É prático, É né? prático, é Ajuda. rápido. Claro. O que eu tenho como critério? Né? E eu aplico sempre isso aos profissionais que são meus liderados e até mesmo as pessoas que eu tenho como, né, clientes Uhum. nas minhas orientações, é que filtre. Uhum. Faça um filtro, analise, né? E eu te falo assim, ele me dá uma resposta rápida, dificilmente eu copio o que está lá, Sim. tá? Eu gosto assim de ter um comparativo porque eu tenho conhecimento de causa, igual eu te falei, o que eu acho viável para a Rúbia nesse momento. Uhum. Bom, conhecendo o seu contexto, conhecendo a sua atividade, talvez uma atividade de lucro presumido, lucro real, não se enquadra no lucro real, a despesa é pequena, tem pouco funcionário. Sim. Não, eu acredito que para ela a gente consiga fazer um bom enquadramento no Simples Nacional. Não vou aprofundar no assunto aqui, Claro. porque senão não alonga demais o assunto. Mas eu te conheço, eu tenho empatia por você, eu converso com você, nós temos relacionamento. Sim. Isso a inteligência artificial, ela não vai te substituir. De jeito nenhum. A parte técnica, né, a operacional, Uhum. a racional, ela vai fazer com uma maestria significativa, Claro. rápida. Ela fez e eu, ser humano, analiso. Entendo e interpreto. Uhum. Isso é que eu acho que falta hoje nos nossos profissionais. Sem dúvida. E se você for por um outro viés, um pouco mais além dessa análise, Rúbia, nós, enquanto profissionais, com a nossa responsabilidade técnica, o que a gente consegue avaliar sobre isso? O conhecimento, ele agrega valor, Uhum. né? Agrega poder, Claro. óbvio. Mas quem tem acesso a conhecimento hoje não é um funcionário. Uhum. Não é uma pessoa, é um proletariado. Né? A gente sabe que as pessoas que têm acesso são aquelas pessoas de um nível, de um poder aquisitivo maior. Uhum. Né? E se a gente for levar isso para o lado da ética, você, na parte de segurança do trabalho, você já imaginou como que vai ser esse impacto daqui a 8 anos, daqui a 10 anos? Eu acredito que nem seja 10 anos, não. Acho que não dá isso tudo, não. Quando a gente fala em eliminar empregos, que foi o grande boom, né, da inteligência artificial, e de fato vai ter sim uma grande eliminação, mas eu acredito que nós, seres humanos, com o poder que a gente tem de se reinventar, Uhum. provavelmente surgirão novas atividades. Sem dúvida. Enfim, mas na questão ética, vamos parar para pensar. O empresário também tem acesso ao conhecimento. Muito mais rápido do que um funcionário, do que uma faxineira, do que uma pessoa que está no chão de fábrica. Né? Ele chegou lá, analisou, a Rúbia mandou para ele um laudo, muito bem feito, com todas as informações técnicas inerentes ao seu trabalho. E ele analisou lá, ele copia, cola no ChatGPT e pede uma análise. Ok, faça um comparativo de materiais equivalentes. Né, material de segurança, como a gente acabou de falar aqui, né, da Marluvas. Faça um comparativo de CA, né, que é o seu registro lá. Desculpe se eu estiver falando legalmente, não é a minha área de atuação. E ele te passa lá, não, este CA aqui, este equipamento pode ser comparado a este. O tempo que você vai ficar fazendo a busca, fazendo a comparação. Ele já fez a sua análise, ele nem leu o seu documento, ele nem leu o seu laudo, ele não fez a mínima análise, ele jogou no ChatGPT e te influenciou. Ele vai chegar para você e vai falar assim, Rúbia, eu não quero esse equipamento. Ele é um microempresário, um grande empresário, não sei. Vamos colocar que ele é um grande empresário e isso vai ter um impacto aí, às vezes, de 200 mil, 300 mil no valor financeiro dele de despesa. Ele vai falar para você assim, não, eu não quero não. Eu quero esse material aqui. E você, profissional, né, de segurança do trabalho, qual que é a sua argumentação e a sua ética profissional mediante um aplicativo de inteligência artificial? Você já parou para pensar nisso? Como que você vai se posicionar perante... Porque ele vai falar assim, não, porque eu pesquisei, eu já avaliei, e o custo-benefício... Ele já tem o custo-benefício, ele já tem as informações assim, ó, no estralar de dedos. Como que você vai contestar um profissional desse? Um empresário desse? Então, é muito importante que a gente analise e tenha plena certeza de que nós que estamos nessa transição, e eu falo nós por quê? Porque nós somos de uma geração que a gente veio da máquina de escrever, passou pelo computador e estamos chegando na inteligência artificial. Sim. E nós temos aqui toda uma carreira e um critério que a gente foi desenvolvendo ao longo desse período de análise, né, de conhecimento, de crítica.
E eu acho que isso ressalta também a questão no seguinte aspecto, né? Talvez você, como profissional de segurança, deve estar pensando agora, então tá bom, se o empresário vai perguntar ao ChatGPT qual que é o melhor equipamento, precisa de mim mais. Não precisa de mim. É mais ou menos isso, tá? Não vai precisar de você, não. Mais ou menos não. Mas, na verdade, eu acho que a questão ela é um pouco mais delicada ainda, né? E que é algo que a gente já deveria fazer, que é justamente fazer a informação, gerar a informação com a argumentação suficiente para sustentá-la frente a qualquer outra comparação. Exatamente. No seguinte sentido, da mesma forma que eu posso fazer esse questionamento ao ChatGPT, eu poderia ligar para outros empresários, para outros profissionais, né? Exatamente. Então, acho que gerar, seja lá qual for a informação, né? E repassá-la adiante, você precisa ter um poder de argumentação e de segurança naquilo que você está fazendo, exatamente. Que você está falando. E assim, o que eu quero trazer hoje, né, para os profissionais de segurança do trabalho, para os profissionais da contabilidade também, é em relação ao risco da nossa responsabilidade civil. Claro. Sabe? Uhum. Nós temos que ter, e nós seremos, assim, metralhados. Uhum. Nós não vamos achar que vai ser lindo, que vai ser tudo. Nossa, não, vou concordar plenamente com a inteligência artificial. Mentira, nós vamos estar ali na linha de frente, Rúbia. Sim. Quando você para e você está lá, você chega e faz aquela análise lá dentro do seu chão de fábrica, você vai ver as condições insalubres que a pessoa está trabalhando. Sim. Né? E eu estou ali do outro lado. Eu estou junto a quem? Ao empresário brasileiro, né? Ao dono, ao autônomo. Sim. Que você, claro, você tem que preservar a vida daquele profissional que está trabalhando ali dentro daquela empresa. Né? As empresas hoje, elas têm um viés de um capital assim, mais sustentável. Sim. Né, de uma sustentabilidade maior, de uma segurança maior. Isso mudou muito, mas nós ainda temos um desafio muito grande a ser enfrentado pela frente. É como conciliar, né, esses meios de comunicação, essa inteligência artificial ao que a gente realiza hoje. Há muito pouco tempo, a gente teve aí um boom, né, exatamente quando chegou a inteligência artificial, falando a respeito do blockchain. Né, eu não sei se você já ouviu falar, mas a partir de hoje, você tendo um CPF, automaticamente todas as suas movimentações financeiras serão realizadas via blockchain. Cara, cadê o contador nessa história? A profissão contábil vai acabar. Houve um rebuliço todo na minha área contábil. Os profissionais contábeis vão deixar de existir. Não, cara, a gente vai se reinventar. Certo? Eu acho que a reinvenção e a análise, elas têm que vir juntas. Sim. O contador hoje não é aquele mesmo que faz tudo num papel. Igual era a declaração de imposto de renda, quando ela surgiu, ela era feita em formulário. Sim, você tinha que preencher o formulário e entregar na Receita Federal. Imagina que loucura, né? Imagina. E é claro, hoje não, hoje a gente trabalha pela Receita Federal, pelos órgãos federais, né? Pela Secretaria da Fazenda, pela Prefeitura Municipal, de cada município que a gente atua. Só que a gente também tem que ter um pouco de orientação no sentido de que a mudança vem, mas a gente tem que ter ética nesse claro. Decorrer do prazo. Né? Eu vou perder o meu emprego, eu não vou trabalhar mais, o que vai fazer? Não, você vai se reinventar. Sabe como é que você se reinventa? Estudando, lendo, pesquisando, avaliando. O chat tem que GPT, se atualizar, né? Ou a inteligência, ou qualquer meio de comunicação que seja, ele é rápido, certo? Por exemplo, quando você elabora um curso, quando você dá uma palestra, você tem total conhecimento de causa sobre aquilo que você fez. Sim. Quando você fala de E-Social, de SST no E-Social, você, além de ter estudado o E-Social, Sim. na parte de todos os encargos aí que você falou que você não conhece, mas você estudou sobre isso. Você teve conhecimento. Então, qualquer pessoa que chegar para você e te passar uma informação, você vai falar com ela assim, não, mas veja bem, eu tenho sim esse conhecimento, mas o SST ele veio com essa expectativa. Hoje, nós não temos mais fiscais batendo na nossa porta. Sim. Quando eu, contadora, né, sou fiscalizada por qualquer inconsistência gerada no E-Social, ele é automático, ele é eletrônico. Você acha que hoje eu fico lá conversando com o fiscal, apresentando documento para ele? Não, ele me manda. Você está em desacordo com a contratação de PCD.
Você está em desacordo Sim. com a contratação de menor aprendiz. Hoje com DET, essas coisas todas, a gente não precisa mais de nada, né? Tá lá na declaração, entrou, chegou lá e pronto, não tem... Você quer coisa mais automática do que o DET? Agora, o que a gente vai avaliar mediante isso? Nós temos que nos reinventar. Nós temos que ter ética profissional em relação a isso, a esse trabalho. Agora, o que a inteligência artificial, o que ela não substitui, Ruber? Se eu te perguntar hoje, o que você acha que a inteligência artificial não consegue fazer por você? Eu não sei se tecnicamente eu tenho muita, como eu vou dizer... Não, mas não é eu digo assim, eu não sei se tecnicamente eu vou me sobressair a inteligência, porque isso aí ela vai fazer com facilidade, né? Então, tecnicamente eu acho que eu não tenho a menor chance. Mas eu particularmente pontuo que o maior ferramenta do ser humano diante a inteligência artificial e qualquer máquina é ser humano. É ser humano. É ser humano. É inteligência emocional. É o que a gente tem condições. É ser humano. Porque é a única coisa que a máquina não consegue copiar. Exatamente, a inteligência emocional. Ela não consegue, de fato, ter emoções nas relações, né? E é o diferencial. O que a gente pode programar hoje, né? E a gente fala, e nessa palestra a gente vê lá a robótica chegando dentro da casa das pessoas, né? Já tem robôs elaborados via inteligência artificial que fazem atividades corriqueiras. Fazer um alimento, pegar um copo de água, né? Fazer uma limpeza da casa, algo corriqueiro, colocar lá a programação da máquina. Isso aí já está entrando dentro da vida das pessoas, certo? Mas o que eu acho que a gente não vai conseguir sobressair é exatamente o que eu te falei aqui, a empatia. Sim. Hoje, quando eu vou falar com o meu cliente, eu mando para ele uma mensagem, eu converso com ele, sim, mas eu falo com ele. Eu gosto de ligar para as pessoas. E mais ainda agora, o que eu acho fantástico é que a gente consegue ligar até de vídeo. Sim. Você entra no vídeo, bate um papo. Que antes a nossa ligação era o quê, né? Via telefone, demorava demais, Hoje a gente nem vê, né? Hoje a gente nem vê, a gente nem tem contato. Ainda paga pra poder fazer ligação? Acho que nem paga, Não. né? Porque antes era um absurdo pra Antes fazer era uma ligação. absurdo. Agora ninguém faz hoje isso você mais. consegue falar com uma pessoa nos Estados Unidos, aliás, segundo o meu maravilhoso Mário Sérgio Cortella, você sabe a idade da pessoa da forma que ela segura o telefone. Né? Se ela segurar assim, ela é jovem. Se colocar assim, meu querido, é velho. Você tá velho, né, Lia? Aí o Lian tá falando que tá velho, tá vendo, gente? Colocou na orelha, acabou. Ninguém faz isso mais, gente. Não. Né, assim, de fato, as pessoas elas estão tendo hoje uma dificuldade de comunicação. Demais. Apesar de nós termos ferramentas extremamente inteligentes, nós temos dificuldade de comunicação. E você tá falando sobre comunicação, me remeteu agora. Eu tive há pouco tempo no Fire Festival aqui em BH, que é um evento da Hotmart, acontece aqui em Belo Horizonte todo ano, de marketing digital, tá? Não tem nada a ver com a área de segurança, não. E lá um amigo nosso, que também esteve aqui, o Gustavo, me indicou uma leitura e que eu já estava procurando há um tempo e que eu achei fantástica. Tô maravilhada. Justamente porque está no paradoxo do que a gente imagina, né? E que eu acho que vai de encontro com essa questão de comunicação que a gente está dizendo. A gente fala muito sobre a questão do poder da comunicação, a oratória, né? A forma de falar, onde que você põe a mão, que faz o gestual, olha para cima, blá, blá, essas coisas todas que são importantes, tá, gente? Tô dizendo que não é importante. Muito. Mas é até uma frase de Rubem Alves, né? Ele diz o seguinte, tem muito curso sobre oratória, mas pouco se fala sobre a escutatória. E aí eu achei um livro maravilhoso, indico para vocês, não estou com ele aqui agora, mas está na cabeceira, eu devia ter trago. Maravilhoso. Que é um livro que fala sobre a escutatória, o poder de aprender a escutar. Porque nas relações a gente não conversa pensando em eu quero absorver o que a Érica está me dizendo. Eu converso pensando o que eu vou responder a Érica na hora que ela terminar a fala dela. Eu estou preocupada em te responder e não de te escutar. Exatamente. Que vem a questão da empatia, do envolvimento, né, da compreensão. Da compreensão e assim, você já está imaginando até as objeções da pessoa. Exatamente. Eu já estou aqui pensando qual que vai ser a próxima peça que você vai mexer no seu tabuleiro, porque eu tenho que ir com a minha, né? Exatamente. Então, quando a gente fala assim, eu falo de inteligência emocional aliada à inteligência artificial. Sim. Eu acredito que eu, enquanto contadora, igual você falou, eu vou ter aí uma ferramenta que vai me ajudar muito no meu dia a dia profissionalmente. Sim, a tecnologia está totalmente hoje inserida no contexto contábil.
totalmente rúbia. Sim. Mas quando eu te falo do contexto pessoal, eu particularmente, eu vou te falar, eu gosto de conversar. Sim. Eu converso, eu entendo, eu escuto e eu analiso. A partir dessa análise é que eu vou entender se o que aquela inteligência artificial, se o que ela produziu é coerente para o meu cliente. Se faz sentido. Se faz sentido ou não. E se é coerente para a minha cadeia toda. Porque hoje eu não posso simplesmente pensar. Eu não penso só na Receita Federal e eu não penso só na Rúbia. Quando eu faço uma análise. Quando eu te analiso na parte empresarial, eu tenho que analisar os seus riscos perante o fisco, claro, né? E eu tenho que também ter a empatia de que, poxa, se eu for por esse viés aqui, se eu falar que a Rúbia, sendo uma empresária com a tributação de lucro real, ela vai ter um impacto muito maior financeiramente para ela de tributos. Mas aí a gente fala, o cara tá sonegando. E essa aplicação da inteligência artificial no dia a dia, pensando por esse viés, ela auxilia muito nesse sentido, porque, assim, imagino eu, né? Eu confesso que eu não sou uma pessoa que usa ativamente muito o ChatGPT, por exemplo. Primeiro porque eu não sei aqueles comandozinhos, e se você não sabe aqueles negócios, vem uns troços nada a ver com coisa nenhuma, e eu não tenho muita paciência com isso, mas ele ajuda. Algumas coisas ele ajuda bastante, mas eu acho que ajuda no seguinte sentido, por exemplo, pesquisa que eu fiz recente, estava lendo esse livro sobre escutatória e queria saber mais profundamente sobre alguns termos que eu estava vendo ali, que o pessoal... Você jogou ali? Joguei ali, li rapidinho ali, então, bacana, então beleza, mas ela serviu de embasamento. Como um apoio, né? Um apoio para você ir fazendo. Aí eu acho que tem interessante, acho que é interessante, porque se eu fosse olhar, pega o Google, aí aparece 30 artigos, aí eu vou ler os 30 artigos, né? Então, querendo ou não, facilita algumas coisas no dia a dia. Sim. Mas não dá para ser 100%, não substitui a nossa capacidade humana de análise. Ninguém vai conseguir substituir isso. O que cabe a nós ao longo desses 10 anos, que eu acredito que não serão 10 anos, igual eu estou te falando, também acho que desenvolver a nossa capacidade pessoal. E hoje eu acredito que o empresário, a gente tem que pensar, né, o empresário profissional da área de segurança do trabalho, pensando aí ao longo prazo, daqui a 5 anos, como eu quero estar enquanto profissional no mercado? Como eu quero estar ativamente produtivo? Né? Porque, gente, vamos ser honestos, ninguém pode falar que a gente vive numa situação, num mundo que não é capitalista. Claro. É mentira. Besteira. Não vou ser hipócrita a ponto de falar que não, tudo é lindo, maravilhoso. Não, o que a gente tem que usar a cabeça é no sentido de como eu vou olhar o sentido do capitalismo, o sentido de produção, de ter lucro, ao sentido do que eu faço, do que eu produzo. Sim. Entendeu? Então é nesse sentido que eu acho que se perde um pouco a ideia do pessoal, né? Porque entende-se assim, por que é capital necessariamente tem que ser agressivo. Tem que ser danoso. Exato. Não precisa ser. E quando a gente pensa assim, por que quando eu penso em empresário, né? Eu penso numa pessoa que está acima, é uma relação acima do seu funcionário. Sim. Óbvio, não é uma relação igual. Quando a gente fala, eu tenho um contrato de trabalho, né? Você lida diariamente com esses profissionais. Você lida com o empresário, a qual você presta serviço, e você lida com os funcionários. Se você me falar que é uma relação igual, não, ela não é igual. Claro que não. Né? Ela pode ser bilateral, porque nós temos um contrato de trabalho. Aquele funcionário ali também, ele não é obrigado a ficar trabalhar naquela empresa, mas nessa condição, naquela situação. Mas o funcionário também é obrigado a utilizar o equipamento de segurança que o empresário fornece, né? Ou seja, então eu acho que é um viés de mão dupla. Sim. Eu acho que a gente consegue casar a informação e transformar isso numa coisa mais sustentável. O que eu vejo ao longo dos anos é que a gente precisa sim se readaptar, se reinventar. Eu acho que a inteligência artificial ela não serve para análises pessoais, para análises emocionais. Eu acho que a gente tem que ter sim uma leitura, eu acho que a gente tem que ter um estudo aprofundado daquilo que eu estou fazendo. Não deixar isso no nível raso da situação. E ao longo desse período, eu analisar quais serão os impactos que isso vai trazer para mim na minha empresa. Eu quero que... eu posso cortar, porque no primeiro momento eu falo, nossa, eu vou cortar 10 funcionários.
vou cortar 20, vou cortar 30, 40, 50, não sei quantos que vai ser. A gente pensa logo na redução de pessoas, de lucro, Sim. né? E o que eu vejo muito preocupante é que, de fato, nós teremos muitas pessoas desempregadas. Rúbia, isso é um fato, né? Até teremos pessoas aí passando fome. Isso é fato. Só que eu acredito que se a gente tratar isso como um viés para uma outra forma, se a gente buscar trazer para a nossa atividade uma forma que traga sustentabilidade, Sim. né? E aí eu digo sustentabilidade no sentido de ter condições boas, tanto para que o empresário tenha uma boa rentabilidade de lucro, sem detrimento das pessoas. Claro. Certo? Porque assim, eu não vejo um futuro em detrimento das pessoas. Eu não quero isso para a nossa vida. E até mesmo eu falo isso com os meus amigos contadores e com aquele meio com o qual eu convivo, de que a gente vai ter que ter uma ética profissional muito pesada nesse sentido. Sabe? De buscar. E é claro, o que eu vejo num grande nicho de mercado que nós vamos ter lá na frente? Eu acredito que a gente teve sim uma revolução computacional, nós teremos agora uma revolução artificial, né? E eu vejo lá na frente uma circunstância da gente retornando às origens. Eu acredito que essas pessoas que estão hoje nesse mercado com medo, que estarão desempregadas, o que antes foi uma migração do campo para a cidade, agora a gente vai trazer da cidade para o campo. Você, quando analisar, você vai ter o poder de escolha de eu quero comprar uma roupa que foi confeccionada automaticamente e que ela custa R$300, ou eu quero uma roupa, uma camisa personalizada feita para um alfaiate. Cara, o alfaiate vai ser algo escasso. Vai ser algo assim, que talvez o potencial dele de desenvolvimento humano será valorizadíssimo. E via de regra, na história da humanidade, tudo que vem de uma especialidade é mais valorizado, né? É aquela questão, você, pensando no profissional, você é um especialista ou um generalista? Se você é um especialista, é muito mais valorizado. Muito mais valorizado. Não que eu acho que saber genericamente algumas coisas, né? Vamos pensar, en passant, assim, né? Eu entendo... Passando por cima do negócio, assim, né? Eu entendo disso, mas eu sou especialista nisso daqui. Eu acho que esse viés generalista, ele é interessante para a gente poder ter uma percepção de um todo. Uma então, amplitude. quando vou pensar na segurança do trabalho. Exatamente. Então, estar na segurança do trabalho, entender de tributo, entender como que a contabilidade funciona, entender o impacto lá da tributação na área de segurança, entender o impacto dessa tributação no negócio da empresa, porque eu preciso disso para que o empresário consiga ter essa percepção, porque também aí vem uma questão que eu acho que é muito vaga na nossa área específico, que é justamente os próprios profissionais não entenderem que faz parte do processo e do resultado da empresa. Eu preciso levar isso. Óbvio. Então fica naquela questão, não, mas isso não é da minha responsabilidade. Todo profissional de segurança é um consultor e como consultor você tem que trazer a mesa, né, de quem realmente tem o poder de decisão, as informações claras. Se ele quer fazer X ou Y, a empresa é dele, né? A responsabilidade é dele, quem vai pra cadeia é ele, né? Então, nós só não queremos ir junto com ele. A gente só não quer ir junto. Então, o que acontece? Preciso levar essas informações. E para ter essa oportunidade, a gente precisa de um conhecimento mais generalista. Eu preciso saber um pouco mais sobre tudo. Né? Eu preciso entender o impacto do meu trabalho no departamento pessoal, no recursos humanos, na contabilidade, a parte fiscal, a parte de compras, né, suprimentos. Eu preciso ter uma percepção do tudo. Agora, ser valorizado, aí é especialidade. É especialidade. Tipo, Rúbia Mara, eu sou o quê? Engenheira de segurança do trabalho. Não sou engenheira do E-Social. Já falaram comigo que era engenheira do E-Social. Não sou engenheiro do E-Social. Mas qual é a minha especialidade? Gestão de negócios com base na segurança do trabalho. Então, eu sou especialista em E-Social, sou especialista na parte tributária, sou especialista em gestão dos negócios para que eu consiga entender a parte de segurança nisso tudo. Exatamente. Mas o genérico continua tendo a necessidade, né? E eu penso que, frente a tudo isso que a gente está dizendo, e voltando à percepção que você estava trazendo nesse ponto de vista da especialidade, eu acho que isso vai ser uma virada de jogo
E acho que já é valorizado, né? Já é valorizado, porque claro. tem coisa que não tem jeito. Aí lá vai eu falar de Cortella de novo. Gente, eu amo Cortella. Alguém fala isso pra ele, Pergunta por favor. pra ele se ele não quer patrocinar a Rubia Mara, gente, pelo amor de Deus. E pra você ver por que isso me remete a ele, né? Ele tem uma outra passagem que ele fala também, que é muito interessante, que é o seguinte: ninguém vai num restaurante onde você vê escrito assim, temos deliciosos pratos como é que fala? Cozidos no forno de micro-ondas. Você já viu algum restaurante que faz isso? Não, geralmente é o minha casa? Nossa especialidade, comida no fogão a lenha. Aí você, fogão a lenha. Aí você já pensa logo em Belzonte. Aí nós estamos em casa, né? Então, eu acho que esse retorno, né, você vê, é uma retorno. Tecnologia, é algo que ajuda demais um micro-ondas em casa. Se você mora sozinho, você não tá entendendo, isso é revolução, entendeu? Então, o que eu falo é micro-ondas, lava-louça, lava-roupa, né, secador, gente, isso é vida, né? Mas, enfim, são tecnologias novas, coisas que são mais recentes, né? E que são extremamente úteis no nosso dia a dia. Mas o que tem valor ainda é o artesanal. É o artesanal. O que tem valor ainda é o fogão a lenha. O que tem valor ainda é o alfaiate, né? É aquela peça que foi costurada com a sua medida. Não é ali uma produção que vem da China, né? Que você entra ali em qualquer loja de departamento e compra, né, 30 igual, né? Aquela produção em grande escala. E se você for analisar, né, você tem lá os seus filhos pets, né, eu tenho minha filha, você sabe. Que não é pet. Não é pet, é minha Bia. E, assim, vamos parar para analisar. Quando teve aí, né, o boom computacional, a gente teve várias pessoas, existia cuidadores de idosos? Não existia. Sim. Existia babás. Existiam babás, né? Existiam pessoas. Mas hoje a babá, ela não é uma babá, ela tem um outro contexto até educacional da criança. E aí eu te pergunto, você, né, Rubia Mara, hoje a gente tem até pessoas, babapets, né, que falam agora, que ficam com os pets quando a gente viaja e tal. E aí eu te falo, você colocaria um robô para tomar conta do seu pet? Você tá doido. Eu colocaria um robô para tomar conta da Bia? Cara... Não, eu não tenho coragem. Então, por que eu acredito nessa inversão de valores? Porque nós somos humanos e nós temos que valorizar o humano. Eu acredito nessa valorização. E é por isso que eu te falo que lá na frente eu acredito numa inversão. Mas é claro que nós estamos aqui nessa linha de frente, igual eu te falei, nós é que temos que começar a cultivar isso em nós para que reflita no futuro, óbvio. E assim, eu não vou deixar minha filha com um robô. Eu vou. E você sabe quanto que vai custar uma babá? Caríssimo. Sim. Porque o ser humano, a empatia humana, ela não tem qualquer valor. Você não consegue mensurar. Eu não consigo mensurar o valor de uma pessoa que cuida da minha filha durante o dia, leva ela para a escola, busca ela na escola, faz uma refeição para ela. Isso não tem valor. Claro que o valor que a gente paga é pelo trabalho assalariado, né? Porque as pessoas não vivem de amor, óbvio, né? Você remunera a hora, né? O trabalho da pessoa, o impacto, né? O impacto disso dela. Na sua vida não tem como você Mas é claro que você analisa que ali aquela relação emocional, ela cria laços e é muito forte e desenvolve a cognição do ser humano. Nós somos seres cognitivos. E é igual você falou, lá na frente, quando eu olho, eu vejo as pessoas voltando para o campo, eu vejo assim, no nosso país em que a gente vive, um grande nicho de negócio, as atividades relacionadas ao agro. Por quê? Porque nós temos excelentes incentivos, tá? Fica a dica. Excelentes incentivos tributários, financeiros, certo? A economia brasileira, gente, ela ainda gira em torno do agro. Nossa maior produção são commodities. É aquilo que nós temos de riqueza interna. É aquilo que nós produzimos. Então, assim, é claro, né? Até bem pouco tempo atrás, vamos parar para analisar que outro dia eu vi no jornal que ainda existe trabalho escravo, Rúbia. Não é pouco, não. E aonde? Na colheita de café, aquilo que eu mais amo, que você sabe, que eu adoro um cafezinho. Né? Ainda até pergunta, vai ter um cafezinho? Claro. Eu vi aqui na sua fichinha aqui que você preencheu, você ia ter café. Tem um cafezinho pra gente tomar, porque mineiro gosta de um café. Mas, cara, você para pra pensar e fala assim, gente, eu tô indo lá lindamente no supermercado comprar um café, mas você vê que lá na frente tem uma pessoa que foi sacrificada ao ponto de que ela
ela estava trabalhando em regime escravo para produzir aquilo que eu mais amo, que é um café. E eu fico pensando que são poucas as notícias que a gente tem acerca desse tema específico, né? E no tamanho que é o Brasil, imagina o que não tem por aí que a gente não sabe, né? E aí eu te falo, só chega até essas pessoas, a inteligência artificial vai chegar até essas pessoas? A máquina vai sair de onde ela estiver para chegar até lá? Não, quem vai chegar é a técnica de segurança do trabalho. Quem vai chegar é o Ministério do Trabalho que recebeu uma denúncia. Claro, a inteligência artificial vai nos ajudar muito, porque o cara vai pegar o telefone ali, no desespero, mandar uma mensagem, olha, nós estamos trabalhando em regime escravo. E foi assim que foi descoberto. Entendeu? Com muita dificuldade conseguiram descobrir. Mas nós estamos em 2024. É um absurdo. E isso ainda existe. E aí é claro que simplesmente, será que esse agronegócio, ele tem um responsável técnico? Um técnico de segurança do trabalho? Um engenheiro de segurança do trabalho? Para a área de segurança em específico, o agro, meu Deus do céu, é um mar azul, porque não é difícil você ter uma especialização para isso, né? Porque são culturas diferentes, atividades diferentes, são suplementos diferentes, os defensivos diferentes, enfim, e é um processo muito cíclico, né? Hoje eu estou cuidando da terra, amanhã eu estou plantando, amanhã eu estou colhendo, amanhã eu tô... E muda o tempo inteiro, né? A gente tem uma empresa no interior, né? Aqui de Minas, de consultoria, lá na cidade de São Gotardo. Você simplesmente não tem mão de obra. Para a área técnica, você não tem mão de obra. Você não consegue Você não consegue encontrar, porque é um profissional diferenciado. Eu acho que o profissional de segurança que trabalha no agro, ele tem que ser tão perspicaz, não que todos os outros não precisem, né? Mas ele tem que ser tão perspicaz quanto o profissional da área de construção civil, que muda o tempo inteiro. Muda o tempo inteiro. Hoje eu tô fazendo buraco, amanhã eu tô a 2 metros de altura, sabe? É uma loucura a construção civil. Eu acho, não, eu tiro o chapéu para quem tá indo na construção civil. Não é? Mas tem que ter essa perspicácia, porque muda o tempo inteiro, mas com uma capacitação técnica muito, muito evoluída para conseguir, ao momento correto dessas alterações, estar ali em tempo fazendo as medidas de controle, sugerindo as oportunidades, né, que tem de melhorias, enfim. Então é um cara que no meu ponto de vista tem um valor no mercado, tem um valor é um nicho de mercado, são profissionais que vão se reinventar. Então nós estamos falando aqui que a própria área de segurança do trabalho, ela vai ter um outro viés, a especialidade, uma outra especialidade, uma outra análise. O próprio contador também vai ter um outro viés, uma outra análise. Entendeu? Só que nós precisamos entender que para eu ter essa capacidade de especialidade, eu tenho que deixar de ser raso. Claro. Eu tenho que deixar de simplesmente olhar, é uma ferramenta que me ajuda? Sim. Claro. E nós estaremos junto com ela. Ela estará no nosso dia a dia. Sim. Mas eu tenho que ter análise crítica, empatia e capacidade técnica. Para até mesmo para analisar aquilo que está sendo produzido. E pensando na inteligência artificial, nesses impactos nas empresas, nas organizações, para o futuro, como que a gente se prepara? Rúbia, eu vejo o seguinte, em primeiro lugar, muito estudo, tá? Não focado, claro, não vou ficar estudando inteligência artificial. Você imagina eu que sou super leiga na parte computacional, que eu uso o básico do básico, faço muita coisinha, mas não sou especializada. Como que eu vou pensar nisso, né, no contexto do futuro? Eu vou ficar estudando inteligência artificial? Óbvio que não. Eu vou focar naquilo que eu gosto, naquilo que eu faço, que é o quê? Contabilidade. Qual que é o futuro da contabilidade? Vai estar automatizada? Sim. O que eu vou ter que ter? Capacitar profissionais cada vez melhores, com mais análise crítica. Seres pensantes. O ser humano, ele pensa, ele tem autonomia que as máquinas não têm. As máquinas precisam, nós conseguimos, se você estiver numa situação de risco, você consegue entender que eu posso simplesmente, eu estou com fome aqui, eu consigo preparar um alimento rapidamente. Se a máquina acabar a bateria, como que ela produz? Se acabar a energia elétrica, como que ela vive? Sim. Ela não sobrevive. Mas o que eu quero te dizer o profissional hoje, ele precisa se atualizar, entender dos impactos que isso vai causar dentro do seu nicho de negócio, né? Então, a gente falando aí da parte de segurança do trabalho, eu acho interessante que você comece a estudar, né? Você e todos aqueles que estão nos assistindo, comece a estudar o que isso vai trazer de impacto
para mim, no meu negócio e aonde eu quero estar daqui a 10 anos com essa novidade. Eu quero ir para o agro, que é uma capacitação fantástica, eu quero continuar cada vez mais ali lidando com o profissional industrial, com a construção civil. Ok, mas eu tenho que entender do todo. Sim. A minha capacitação, ela não pode ser rasa. Eu tenho que ver, como você falou aí, do custo do negócio, da despesa, da tributação, do financeiro, do fiscal e o contexto como um todo, para você ter argumento de chegar até um profissional, um empresário e vender para ele. E o que você vai vender para ele? Você vai vender a sua inteligência, certo? Mas a sua inteligência emocional aliada ao capital. Sem dúvida. Que ele precisa. Claro, Rúbia, você hoje é a mesma profissional que você era 20 anos atrás? Nem perto. Você não é a mesma profissional. Não. Hoje, quanto que é o seu valor no mercado? Você consegue mensurar? Barato não é. Barato não é porque, na final de contas, não estuda à toa. Tá aí o negócio, Rúbia, estudar. Eu acostumo a dizer o seguinte, o tempo investido no seu conhecimento é que vai determinar o quanto vai valer o seu tempo. O quanto que vai valer. Então, quanto tempo você dedica na sua formação? Quanto tempo você dedica no seu crescimento? É isso que vai determinar quanto que você vale lá na frente, porque todo mundo tem preço. Não vem com essa pra mim. Todo mundo tem preço. Todo mundo tem o seu custo. Só que é aquele negócio. Uns a gente compra na Shopee, outros na Vivara, entendeu? Fato. Mas de fato porque o que eu percebo nisso, pensando assim hoje, né, com a experiência profissional que eu tenho hoje, e é algo que eu honestamente, gente, eu desejo do fundo do meu coração que vocês possam fazer isso. Hoje eu tenho a oportunidade de escolher o que eu vou fazer. Você tem a oportunidade de escolher até seu cliente, se você quiser. Inclusive, demiti semana passada. Demiti um cliente semana passada. Eu tenho demitido vários. Cara, eu falei o seguinte, falar pra você, tá aqui suas coisinhas, sabe? Sai do meu pé. Tudo de bom pra você, seja feliz. Beijo. Entendeu? Beijo do gordo. Beijo, tá tudo de bom. Tem uma pegada, e aí eu quero trazer isso muito para a área de segurança, porque isso é um defeito nosso, tá? A gente vem com esse defeito de fábrica. A gente tem dificuldade de falar de dinheiro na segurança do trabalho, tem muita dificuldade de falar de dinheiro, como se o nosso trabalho não fosse... Não valesse, né? Não tivesse, né, esse... Mensuração. Não tivesse esse impacto, né? E por isso que eu acho que é importante conhecer o impacto da segurança no negócio, para você poder entender a questão do dinheiro. Então a gente tem um tabu muito grande. Por quê? Porque o princípio básico da segurança do trabalho, né, por que ela existe, né, por que eu tô aqui, qual que é a minha atividade, ele é muito nobre, né, então, sim, poxa, muito. A nossa atividade é preservar a saúde, a integridade física dos trabalhadores, isso é lindo. Maravilhoso. Mas isso envolve dinheiro. Envolve dinheiro. E a minha função a gente precisa saber discutir isso. E olha como o nosso paradigma aqui, a minha função é que o empresário sobreviva e tenha lucro. Claro. Né? Claro. Então, olha o nosso grande paradigma. E o grande desafio é mostrar para ele que investir na qualidade de vida, na segurança e na saúde do profissional também gera mais lucro. Exatamente. Ele gera mais lucro. Exatamente. Se não gera porque ele produz mais, porque ele vai produzir mais. Ele vai produzir mais. E melhor, né? Se não gera porque ele produz mais e melhor, gera porque ele deixa de gastar. Ele deixa de ter... O impacto é um absurdo. Exatamente. Passivos tributários. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas querendo ou não, é um grande tabu. E quando eu falo assim, que o meu desejo é que realmente as pessoas possam escolher, né, o que fazer, como fazer, quando fazer, é porque eu acho que, para mim, dinheiro é sinônimo de liberdade. Com certeza. E não é só porque eu vim de um povo escravo, né? Porque hoje em dia está muito em voga discutir sobre, e de fato é. De fato, né? E a gente está falando sobre escravidão aqui, né? Escravidão branca também que vai existir, né? Exatamente, não é por uma questão de tom de pele, né? Não é cor, não é raça. Mas hoje em dia eu acho que todo mundo que depende de realmente estar ali trabalhando de 8 às 18, de 8 às 12, não interessa qual que é o seu horário de trabalho, se você não consegue sair disso, você não pode sair disso, e disso depende o seu sustento, você é escravo. Você é escravo. Você é escravo. Exatamente. Então, eu acho que
talvez hoje a gente só não leve a chicotada, né? Mas não é fisicamente, não, né? Exatamente, não no sentido literal, não é físico, literal. Mas eu acho que se você depende, o seu sustento depende única e exclusivamente do seu trabalho, você é escravo de alguma forma. E por isso que eu desejo tanto que as pessoas tenham a oportunidade de escolher como vão viver, né? Porque a única forma que eu vejo de você ter liberdade é você ter dinheiro. Não tem como. E eu te falo o seguinte, a gente fala assim, a gente brinca, né? Eu nasci rica, nasci herdeira. Não nasci herdeira. Você falou aí da escravidão, né? Você conhece a minha história, eu venho de uma família muito humilde, e que o estudo, Rubem, ele transformou minha vida. Transformou. Ele transformou... Não vou falar que a gente se conhece há 20 anos, não, pessoal, porque fica parecendo que a gente é velha, mas assim, a história, a nossa trajetória junto é longa. Foi. A Érica que você conhece hoje não é a mesma Érica que você conheceu há 20 anos atrás. E qual foi a mudança na minha vida que eu posso te dizer que trouxe para mim, assim, uma liberdade enorme? Uma transformação, não só financeira, o estudo. Claro. Tá? Conhecimento. Isso, o conhecimento não é clichê, o conhecimento transforma vidas. Sem dúvida. Hoje, incentivos de bolsas, Bolsa Família, Bolsa Escola, a criança tem que estar matriculada. Não vou defender a bandeira, não vou ser a favor dessas políticas, nem contra, não estou aqui para fazer juízo de valor. Mas eu te falo o seguinte, ninguém monitora o que essa criança aprende de fato. Ela está, às vezes, matriculada na escola para comer. É aí que a gente fala da escravidão subentendida. Tá? Mas eu acredito, sim, no estudo. Eu valorizo o estudo e incentivo todas as pessoas a estudar. Todas. E como a gente conversou aqui, gente, estude sim um pouco mais da área tributária para você entender qual que é o seu impacto, até mesmo quando você for conversar com o seu cliente, poxa, esse cliente é lucro real. Qual que é o seu... O que isso agrega para mim, eu saber qual que é a tributação dele? Muito! Porque se ele é lucro real, tudo que ele gasta em equipamento de segurança é dedutível no imposto de renda, ele paga menos tributo. Olha o seu argumento aí. Até mesmo para você, o valor que ele gasta com você de consultoria. É muito da onde que ele vai conseguir reaver isso, né? Como que ele vai? Deixa de ser custo e começa a investimento. Então, você já começa a ter um argumento quando você apresenta lá um projeto, o valor, né, digamos assim, o valor físico do custo que ele vai ter, você já tem até um argumento. Como é que você vai conquistar isso? A Érica vai dar uma palestra, vamos fazer um curso, vamos elaborar qual que é o melhor regime de tributação? Não sei. A Rúbia vai entrar nesse negócio? Não sei, mas eu tenho que dar o primeiro passo. Claro. E eu vou buscar essa informação. E a informação, ela tá aí. Né? Sim. Claro, você tem que ter filtro. Porque nem tudo que está produzindo é verídico. É verdade. Mas... eu sou a favor da educação e acho que ela vai ser a grande mudança de tudo. É o jeito mais fácil de você ter liberdade, né? Ou talvez o único, né? Aliás, a minha liberdade foi conquistada através disso. A sua, acredito também que foi, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Deixou de ser escravinha, né? Claro, porque é complicado, né? Assim, até pra gente poder pensar sobre esse ponto, né? Que a gente falando do dinheiro em específico e tal... e assim, para eu não ser cancelada, porque o Linho fica preocupado da gente ser cancelada aqui no que a gente fala. É porque a conversa vai mineira, vai bater num papo. Não tem café. Se tivesse café, ia até 4 horas da tarde. O que eu gostaria muito que vocês entendessem quando eu digo assim, olha, para você ter liberdade, obrigatoriamente você tem que ter dinheiro. Deixa eu explicar bem esse ponto de vista para que você possa pegar a essência disso. O dinheiro, ele não tem qualquer valor. Quem dá valor para ele somos nós, certo? Então não tem aquela máxima de tipo, o cara ficou rico, o cara ganhou dinheiro, ele virou um idiota. Não, ele já era um idiota, só que era um idiota duro. Agora ele é um idiota com dinheiro. É verdade. O dinheiro não muda as pessoas, só revela quem elas são. Então eu acredito que o dinheiro nada mais é do que a energia das possibilidades. O dinheiro ali é a energia que vai proporcionar que você tenha a possibilidade de fazer o que você quiser na sua vida. E eu acho que como todo ser humano, se você pode escolher o que você quer fazer, você está começando a dar um passo para a sua liberdade. Então hoje eu me sinto uma pessoa livre porque eu me encontro numa condição onde eu posso escolher o que eu quero fazer, com quem eu quero trabalhar, o que eu quero fazer. Esse projeto que a gente está fazendo aqui é um projeto
que ele visa muito isso. Ele é a realização ou a personalização de uma meta que é de continuar mantendo o meu propósito de formar profissionais. De graça. O que a gente está fazendo aqui para vocês é de graça. De graça. Então, pegue isso, né? Então, quando eu falo sobre essa questão do dinheiro, quando eu faço a questão da energia, das possibilidades, é para que você entenda isso. Para que você entenda que, principalmente, o dinheiro, ele não vai te transformar, ele só vai revelar aquilo que você já era. Seja você um cara 10, ou seja você um idiota. Agora, o que é mais interessante disso tudo é que eu acho assim, uma meta que eu tenho, né? Ter tempo para ganhar dinheiro. Exatamente. E ter dinheiro para comprar mais tempo. Que é a única coisa que a gente não consegue comprar fisicamente. Exatamente. Como que eu compro o tempo? A gente tá aqui no estúdio bacana, fazendo esse podcast para vocês. O Liam tá ali gravando, depois ele vai editar. Eu não vou precisar fazer esse trabalho. Você entende que eu comprei tempo? Eu passei isso pro Liam fazer porque eu tô comprando tempo. Então, para mim, a expectativa é essa. Você tem que ter saúde, tem que ter tempo, tem que ter dinheiro. Saúde para poder ter mais tempo, tempo para ganhar dinheiro, dinheiro para comprar mais tempo e com mais tempo ter mais saúde. É simples. Simples. Não tem como essa conta não fechar. Você tá quase uma contadora, hein? Não tem como não fechar. Que é isso, hein? E aí, na verdade, quando eu penso nesse viés em específico, né? E que eu acho que isso é importante a gente ressaltar, é que, de fato, o dinheiro é a energia das possibilidades, porém, tudo que na vida tem valor é o que ele não pode comprar. Então ele vai te dar a liberdade para você viver aquilo que ele não consegue comprar, que é o que realmente vai fazer diferença na sua vida. Então eu convido vocês, gente, vamos ser livres, vamos ganhar dinheiro. Vamos ser livres. Né? Então, pessoal, vamos valorizar o conhecimento que Ruby Amara produz. Vocês podem ter certeza que esse conhecimento foi produzido com muita base, muito envolvimento, muita saúde, muito tempo, né? E eu falo assim, pegando aí só um gancho naquilo que você falou a respeito, eu não acho justo produzir a minha riqueza sobre o sofrimento de ninguém. Sem dúvida. Né? E aí a gente entra muito no viés da sustentabilidade. Eu gosto de falar de contabilidade sustentável, eu gosto de falar sobre lucro sem sofrimento das pessoas. Uhum. E eu acho que o futuro, Ruby, é exatamente isso. Sim. É que o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o profissional dessa área esteja diretamente ligado aí aos contadores, não no sentido de, nossa, esse cara paga para mim, e todo mês eu tenho que pagar esse cara. Estratégico, né? Eu tenho que pagar esse contador para ele emitir guia. Cara, para de pensar isso do seu contador. Uhum. É claro que o valor que você paga para ele, você vai ter aquilo que você paga para ele. Claro. Né? Uma consultoria contábil, uma consultoria tributária, financeira, ela não é barata. Uhum. Nunca será. Né? Isso envolve conhecimento. Claro. Então, pare de pensar no raso, aprofunde a informação, desenvolva, tanto na sua área, quanto em outras áreas correlatas também, que estão dentro do nicho do negócio que você produz. Que você faz. Sem dúvida. Né? Show de bola! E aí, gostou? Gostei demais, Sos. Bom demais, só faltou né? pão de queijo ou café. Nós vamos tomar agora. O café nós garante, né? O pão de queijo vai ficar faltando. Pois é, e a gente ficava aqui até 4 horas da tarde falando, a gente falava de lucro real, lucro presumido. Eita, fé. Nós vamos Simples fazer Nacional, outro. Vamos gravar outro. Vamos fazer Érica, uma coisa mais me diga o seguinte. Érica, pra mim, Bilbo, né? Érica. Pessoal que tá assistindo aí o podcast, que queira continuar acompanhando o seu trabalho, não perder o contato contigo, aonde que eu vai, como é que faz, qual que é o contato, rede social? Pessoal, eu não sou uma pessoa muito de redes sociais, mas eu gosto de acompanhá-los, tá? O meu trabalho hoje, ele está restrito à parte técnica mesmo, empresarial, e eu tenho meu Instagram profissional, Érica Santos, contadora, mas quase não publico, Rúbia. Quase não publico, eu gosto muito de acompanhar vocês. Sim. Mas se eu fizer contato, é lá. É lá. Show de bola. Tá bom? Fechado. Pessoal, então é isso. Relembrando aqui, vocês têm até o final de outubro para poder fazer a inscrição na promoção da Marluvas, para que você possa vir a Tiradentes, passar um final de semana, conhecer a fábrica da Marluvas. Vai ter um workshop na sexta-feira comigo, então não deixe de se inscrever. Vou deixar mais uma vez aqui para vocês o nosso QR Code, para que você entre no site e faça a sua inscrição. Quero agradecer imensamente mais uma vez pela oportunidade de ter conosco aqui neste episódio o pessoal do SGG, que vem nos apoiando aí, fazendo com que esse trabalho seja possível, o melhor sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho que você
você vai ter hoje no Brasil, principalmente quando você quiser fazer uma gestão realmente integrada com as demais áreas da sua empresa. Não deixe de conhecer o sistema. Agradeço imensamente aí pelo apoio mais uma vez e, sem dúvida nenhuma, nós vamos repetir o episódio com Érica. Repetir não, né? Vamos fazer um outro episódio falando sobre outras questões. Vamos falar sobre os lucros, né? Presumido, simples, nacional. Não como vamos é que eu só faço, resumir como, a isso, não. Vamos seguir nesse esquema. Vamos começar a entender de Vamos falar sobre contabilidade. precificação, vamos falar sobre tributação, para a gente poder trazer para vocês, mesmo que de uma forma mais genérica, né? Esse conhecimento importante para o profissional de segurança para que vocês possam deslanchar aí neste mercado, certinho? Então fica o convite para a gente já fazer Demorou. o próximo episódio, beleza? Pessoal, outra coisa que eu não posso deixar de falar com vocês é que inaugurou agora, recentemente, eu não vou saber o dia, a data, não vou lembrar isso agora, mas nós inauguramos a loja do Risco Zero. Então, se você quiser ter as camisetas, tem várias outras, olha, bonita minha camiseta, né? Tem os copinhos, enfim, tem um monte de coisa lá sobre Risco Zero e tem muita coisa sobre segurança do trabalho também. Não deixe de fazer uma visitinha ao nosso site, vou deixar aqui abaixo do vídeo. E óbvio, né? Aquela regrinha de etiqueta das redes sociais, compartilha, manda esse vídeo pra galera, deixa o like aqui pra gente poder crescer esse canal e levar essa mensagem a mais pessoas, tá bom? Obrigado por vocês terem acompanhado mais um episódio, a gente se vê na próxima semana. E Érica, brigadão mais uma vez, viu? Por tudo, e a gente vai se falando junto. Em breve, de novo aqui no nosso podcast. Um abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.